bem-vindos à parte 3 e última parte dessa nossa minissérie sobre agonistas colinérgicos. Na parte 1 a gente viu sobre os receptores e a vida da acetilcolina. Na parte 2 a gente viu sobre os agonistas colinérgicos diretos e finalmente vamos falar sobre os indiretos. Bora lá? Para falarmos dos agonistas colinérgicos indiretos, eu vou precisar que você expanda o seu conhecimento sobre o sistema nervoso. Até então, a gente focou muito no sistema nervoso autônomo, mas você vai entender a partir de agora do porquê a gente precisa conhecer o nosso outro sistema nervoso periférico. Voltando ao nosso esquema de ouro, você viu que temos receptores muscarínicos e nicotínicos que respondem à acetilcolina, lembra? Entretanto, na parte 1, quando eu falei dos receptores nicotínicos, vocês lembram que eu comentei que existiam dois tipos? A gente tinha os N2 ou NN, que vimos bastante aqui, que tá no nosso esqueminha de ouro, mas também eu tinha comentado que tinha o N1 ou NM. Como vimos, os NN ou N2 estão presentes nos gânglios autônomos, como tá lá no nosso esqueminha de ouro. E também temos desses no nosso sistema nervoso central. Mas agora você precisa lembrar que nós temos o N1 ou NM nas nossas junções neuromusculares. Essas junções são justamente o encontro entre o neurônio e o músculo esquelético, neuromuscular. Vimos que o sistema nervoso autônomo é responsável pelos músculos lisos e cardíaco, então são aquelas reações involuntárias, lembra? Mas quem é responsável pelo músculo esquelético é o nosso sistema nervoso somático, que já tem reações voluntárias. A gente consegue mandar no nosso músculo esquelético, fazendo com que ele se contraia e assim a gente ande, por exemplo. Então, apesar do mecanismo de ação desses fármacos indiretos ser o aumento da acetilcolina endógena, e aí ela pode agir em receptores muscarínicos também, você vai ver que até alguns fármacos que a gente vai comentar hoje têm ação na nossa bexiga, no nosso trato gastrointestinal, pode ser usado no glaucoma. Todavia, porém, um grande interesse nosso na clínica, na prática, é a ação desses fármacos, na verdade, no somático, nas placas motoras, nas junções neuromusculares. Então você vai ver que os principais usos estão relacionados com a ativação de receptores N1 ou NM. Vamos adicionar então o somático no nosso esquema de ouro? Vimos que o autônomo precisa de 2 neurônios para enviar sua mensagem, mas o somático, ele economiza, ele precisa só de um neurônio e, logicamente, esse neurônio é colinérgico. Ele vai liberar a acetilcolina para ser reconhecido pelos receptores NM no músculo. Então, resumindo, apesar da gente ter muito interesse clínico nessa ação, na placa motora, na junção neuromuscular, não quer dizer que esses fármacos vão ativar só os receptores nicotínicos NM, porque você vai estar aumentando ali a acetilcolina endógena e ela pode se ligar a outros receptores, como os muscarínicos, e isso vai refletir, inclusive, nos efeitos adversos que a gente vai ver no final do vídeo. Mas, sem dúvida, o interesse principal vocês vão ver que é nos benditos NM. Só para revisar e você não se confundir, os agonistas colinérgicos indiretos são aqueles que não se ligam diretamente ao receptor, mas vão se ligar à enzima acetilcolinesterase, impedindo que ela degrade a acetilcolina endógena. Então, temos a elevação dos níveis de acetilcolina endógena e é ela que se liga aos receptores para levar uma resposta. Então, vamos dar nome aos bois? Nessa parte aqui de indiretos, a gente tem muito mais fármacos do que os diretos. Então, eu selecionei os principais. E também eu sempre vou tentar trazer para vocês qual é a referência desse medicamento, se a gente tem genérico e quais são os similares. Ah, Flávia, eu conheço um similar desse medicamento, você não listou. É porque provavelmente ele não está com o seu registro válido. Todos esses que eu colocar na tela são que atualmente, neste dia que eu tô publicando esse vídeo, o registro tá valendo lá na Anvisa, então faz sentido porque ele pode estar sendo comercializado. Vocês vão aprender muitos medicamentos que a gente sabe só a teoria, que alguns deles nunca nem vieram pro Brasil. Apesar de eu citar alguns medicamentos icônicos, que é interessante você saber, mesmo que a gente não use mais hoje em dia, eu quero que você tenha pelo menos noção de quais você pode acabar encontrando no hospital, na drogaria, enfim. O primeiro que a gente vai falar é o hidrofônio. Ele é um fármaco utilizado no diagnóstico de uma condição de saúde chamada miastenia gravis. Nessa condição, os próprios anticorpos da pessoa atacam os receptores NM. Então, eles ficam impedindo a acetilcolina endógena a se ligar nesses receptores. E aí, o corpo responde com fraqueza muscular.
Então, se eu utilizo um fármaco que indiretamente aumenta essa acetilcolina endógena, então eu tenho mais acetilcolina competindo por esse receptor. Mas por que o hidrofônio é usado só no diagnóstico? Ele não é usado no tratamento de miastenia graves. A estrutura química dele já explica tudo. Se trata de um álcool simples. Então, quando o hidrofônio se liga à acetilcolinesterase, ele não forma ligações fortes. É ligação fraquinha mesmo. Então, é 100% reversível e essa ligação é super rápida, dura ali no máximo uns 20 minutinhos. Por isso que pro diagnóstico é muito interessante. Agora, pro tratamento, não, porque a pessoa ia precisar tomar o medicamento numa frequência inviável. É aí que surge a neostigmina, porque ela já consegue formar ligações mais fortes com a acetilcolinesterase. Então, o tempo de ação dela é maior. Por isso que ela, sim, é usada no tratamento de miastenia graves. Agora, dá uma olhadinha na estrutura química dela. Tá vendo que ela é uma amina quaternária e, como a gente já viu, essa molécula tem uma carga elétrica. Moléculas com carga elétrica têm mais dificuldade de atravessar membranas. Então, a gente já consegue deduzir aí que ela vai ter uma dificuldade em entrar no sistema nervoso central e também que ela vai ser pouco absorvida por via oral. Outro uso, por exemplo, é para constipação atônica, em que o músculo liso ali do intestino tá fraquinho, tá precisando ser estimulado. Essa atonia pode ser por motivos biológicos, por causa de uma condição de saúde ou por causa do pós-operatório, assim como você pode usar a neostigmina para retenção urinária no pós-operatório. Ela também pode ser usada para reverter os efeitos dos bloqueadores neuromusculares, ou seja, dos antagonistas dos receptores NM, que a gente vai ver na próxima aula. Hoje no Brasil a gente tem um genérico e a gente também tem um similar chamado Normastig. O de referência chama Prostigmine, mas ele está com o registro vencido desde 2019 e não renovaram. Outro fármaco muito famoso nessa classe é a fisostigmina. Ela, como vocês podem ver na estrutura química, é uma amina terciária, então ela não tem uma carga elétrica. Por isso ela é mais lipossolúvel do que a neostigmina. E já que ela é mais lipossolúvel, quer dizer que ela tem mais facilidade em atravessar membranas. Por isso ela penetra melhor no nosso sistema nervoso central. E é aí que a gente tem um uso importante dela, que é para reverter o envenenamento por agentes anticolinérgicos, os antagonistas, tipo a atropina, que a gente vai ver na aula que vem. E ela também pode ser usada para estimular a motilidade intestinal e a bexiga. Entretanto, hoje no Brasil a gente não tem nenhum medicamento com esse princípio sendo comercializado. Temos também a piridostigmina, que é usado no tratamento de miastenia graves, só que a sua vantagem é que ela tem um tempo de ação maior, entre ali umas 3 a 6 horas. A neostigmina tem um tempo de ação de 30 minutinhos a 2 horas. Hoje no Brasil a gente não tem o genérico desse medicamento, mas a gente tem o Mestinon. E por fim, temos alguns fármacos dessa classe dos agonistas colinérgicos indiretos que são usados no Alzheimer. Isso porque na doença de Alzheimer a gente tem uma redução da atividade desses neurônios colinérgicos. Então, quando a gente estimula esses neurônios através desses fármacos, a gente pode ter uma melhora cognitiva. Mas é muito importante que você saiba que a gente pode tratar esse lado cognitivo, mas a gente não está interrompendo o avanço da doença. Eu acredito que os mais famosos nessa classe hoje aqui no Brasil é a donepezila, a rivastigmina e a galantamina. Todos eles são muito bem produzidos no Brasil. Temos os genéricos, sendo que a donepezila e a rivastigmina têm os seus genéricos também produzidos por laboratórios públicos brasileiros. Também é possível encontrar referências de todos e muitos similares. E uma coisa muito interessante é que a rivastigmina tem até mesmo a sua versão em adesivo, que inclusive é oferecida pelo SUS. Agora, a gente chegou numa parte triste do vídeo. Você viu que até então eu falei de fármacos reversíveis. Então, eles se ligam à acetilcolinesterase, ficam ali um tempinho, cada fármaco fica um tempo diferente, mas uma hora ou outra eles se soltam. Então, é uma ligação reversível. Só que existem moléculas que são irreversíveis, ou seja, elas vão ter ligações covalentes tão fortes com a acetilcolinesterase que nunca mais vão se soltar. Então, basicamente já era. O seu corpo tem que produzir novas enzimas porque essas aqui, se foram. Essas ligações irreversíveis fazem com que não tenha acetilcolinesterase livre para degradar a acetilcolina endógena. Então, você tem um nível muito alto de acetilcolina endógena o tempo todo ali ativando os receptores e você tem consequências. Por isso, são moléculas consideradas bem tóxicas, inclusive utilizadas como armas químicas. Talvez o mais famoso seja o gás sarin, que foi muito utilizado em conflitos e guerras por vários países,
Entretanto, ficou muito famoso por causa de uma seita religiosa japonesa que soltou o gás sarin no metrô de Tóquio em 5 trens diferentes, assim, no horário de pico. Isso foi lá em 95, mas ainda é algo que a gente vê bastante, inclusive, em toxicologia. Então eu vou deixar aqui o link do vídeo do Nerdologia em que eles falam sobre esse acontecimento, essa tragédia, caso vocês tenham curiosidade, porque esse vídeo é muito bem feito e é bem interessante. A única molécula desse grupo dos irreversíveis que tem alguma aplicação clínica é o icotiofato, que é usado no glaucoma de ângulo aberto, mas assim, é bem raro usarem porque ele tem muitos efeitos adversos. Nos efeitos adversos, a gente tem exatamente aquela lógica que eu te expliquei. A gente está usando fármacos que estão inibindo a acetilcolinesterase, então tá aumentando a minha acetilcolina endógena, e essa acetilcolina, apesar da gente querer muito que ela esteja em um local específico, a bendita não, ela vai lá parar em receptor muscarínico e aí isso tem efeito adverso. E o antídoto para esses efeitos de agonistas colinérgicos indiretos é você usar um antagonista colinérgico, como por exemplo a atropina, que a gente vai ver na aula que vem. Então eu vou botar aqui do lado os principais efeitos adversos e, mais uma vez, se você tem tempo, faça aquela atividade que eu propus lá no outro vídeo de detalhar o que significa cada efeito adverso e qual o provável receptor está relacionado. Espero que tenham gostado desse vídeo. Aula que vem, vamos para os antagonistas. E não esquece de dar o like e seguir no canal para não ficar por fora. E também me segue nas outras redes sociais para muito mais curiosidade sobre fármacos, que você vai aprender muito melhor dessa forma. Então eu tenho o Instagram e o TikTok. Se eu já tiver lançado qualquer material relacionado a essas aulas, vai estar no primeiro comentário desse vídeo. Beijinho, até a próxima!